Oi pessoal, uma alegria mais uma vez estar aqui na laje e hoje trouxe até aqui um convidado super especial, um querido amigo, um amigo que posso confessar para todos vocês que há mais de 50 anos eu convivo com o Júlio, né Júlio? Professor Júlio César Grisolha da Rosa, que é um professor, dedicou a sua vida toda também ao magistério e também ao esporte, principalmente ao futebol. E eu trouxe o Júlio aqui porque o Júlio tem uma história riquíssima para contar desse envolvimento todo dele ao esporte santanense, ao futebol da fronteira. Júlio, uma alegria, bem-vindo, Júlio. A alegria com certeza é muito minha, né, Duda? Tu já te referiste à nossa amizade há mais de 50 anos, mas principalmente muito lisonjeado por ser lembrado, né? Uma geração nossa que deu muito, que se doou muito pelo esporte da nossa cidade, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite e para mim foram 35 anos trabalhando em clubes da fronteira, né? 42 anos dedicados ao magistério, então te diria assim, ó, há 2 meses aposentado, completamente realizado, né, os sonhos de guri e principalmente os sonhos de professor de educação física, de educador e de participação numa fase de ouro, da nossa fronteira do esporte, né? Então tu conviveu comigo, tu viveu comigo e tenho certeza que muitas vezes tu vibrou e chorou junto comigo, com a nossa cidade, pelas nossas alegrias nas vitórias e também pela tristeza nas derrotas. Mas acima de tudo, são 35 anos de clube em clube, né, onde eu tenho muito orgulho do que foi feito juntamente com todos os companheiros de futebol e de magistério. Começaste no colégio santanense, né, Júlio? Eu acho que ali foi a primeira, vou te dizer assim, a primeira oportunidade que tu teve assim de abraçar o esporte, principalmente o futebol de salão na época. Na verdade o ginásio santanense foi onde me despertou, né, pro futebol. Eu jogava futebol de salão e fui convocado para a seleção da escola para disputar o JIP, né? E aquilo me trouxe uma alegria muito grande. A gente tinha um abrigo amarelo e verde que era parecido da seleção brasileira e naquela época eu com 12, 13 anos vivi momentos de sonhos de infância, né? Também naquele momento ali o futebol 7 na piscina Santa Rita era muito forte, né? Tinha 3, 4 equipes lá que se sobressaíam e eu fui convidado pelo Reteg para a gente fazer parte do Internacional, Jorge Reteg. E depois também eu fui jogar no Grêmio da piscina com o Gay, Chupeta, Cartana, Serginho, Pedro, uma turma excelente onde tinha jogadores de alta qualidade. E aquilo ali, tanto o Santa Rita como o Santanense, na época eu tinha 13, 14 anos, 15 anos, né, me despertou e eu comecei a pensar em ganhar vida no esporte. O que eu podia fazer, a educação física, consegui terminar o ginásio, fui para o Liberato, fiz o científico, fiz vestibular para a educação física, passei, fiquei 4 anos em Porto Alegre com uma experiência riquíssima de esporte, porque lá eu convivi com muita gente importante na época, né? Eu tive colegas de aula que eram o Schneider, o Bolinha, o Bolinha jogava no América do Rio, o Schneider era 3º goleiro no Internacional, né? O Chico Espina, que fez o gol, era nosso colega de aula. Então nós tivemos contato ali na faculdade com gente de futebol e gente importante. Tu tiveste no teu estágio um professor que eu acho que era o sonho de todo estudante de educação física na época, de ter o professor Gilberto Tim, né?
Nós tivemos, quando a gente estava se formando, né, Duda, o ano de 76, 77, nós tínhamos que fazer o estágio e nós tínhamos que ter tantas horas numa instituição. Eu escolhi o futebol e eu tive a sorte, né, de pegar a instituição internacional. Então nós ficamos durante 30, 40 dias lá, nós ia para a beira do campo, o Gilberto Tim que assinava a nossa planilha. E eu tinha nos meus olhos ali Falcão, Caçapava, Batista, Dario, Lula, Valdomiro. Tive acesso, né, ao que eles faziam, né, como estudante de educação física. E diversas vezes a gente ouviu e viu palestra do Rubens Milleri, do Gilberto Tim. Foi uma época maravilhosa para mim, uma época maravilhosa. Que escola, não, Júlio? Era o Internacional, o Rio Grande do Sul era referência no Brasil. E uma das coisas que me marcou muito na época, que quem instituiu a musculação no Brasil foi o professor Gilberto Tim, né? Isso era o ano de 77, 78. E aí começou a musculação no futebol. Até então não existia, Júlio? Até então não existia, né? Não existia a ferramenta musculação no futebol. Aí o Gilberto Tim começou a colocar peso nos jogadores, né? E um dos jogadores que ele começou a recuperar foi o centroavante Reinaldo, do Atlético, que tinha machucado o joelho, né, para a Copa de 82. E ele fez um trabalho excelente ali com o Reinaldo. O Reinaldo jogou mais 2, 3 anos, mas infelizmente o Reinaldo tirou os 4 meniscos e teve lesão de ligamento. E na época não tinha a tecnologia avançada na medicina que nós temos hoje, né, Júlio? Com certeza. Era muito mais difícil para todo mundo, né? Júlio, e a partir daí, agora vamos entrar no futebol, né? A partir daí, depois do Júlio formado em Educação Física, veio para Livramento, começou a trabalhar. E teve o primeiro desafio dele, Júlio, pode dizer que foi o Armor na época, Júlio? Campeonato Gaúcho, né? Aí eu cheguei em Livramento e em 2 meses eu já estava trabalhando no estado, trabalhava na escola Pinto da Rocha, né? Isso era o ano de 81, né? E eu tinha uma pessoa muito amiga minha que a gente frequentava o clube comercial, que era o Dr. Jaime Oliveira, na época diretor de futebol do Armo. Me convidou para ir para lá, eu prontamente, né? Só que eu tinha 21 anos e eu tinha a teoria, eu não tinha a prática. Naquela época trabalhava um treinador e um preparador, tu não tinha auxiliar de nada. E aí me entregaram. E um massagista, né? E massagista, na época eu tive o prazer de trabalhar com o tio Candé. Pessoa espiritualizada da melhor qualidade, era o massagista de 81 no Armo. E aí eu comecei a trabalhar no Armo, um time de jogadores experiente, um time de jogadores difícil, né? Na época veio o Paulo Ferro, astronauta, que eram jogadores que tinham vindo do São Paulo de Rio Grande, da escola do seu Ernesto Guedes. Então, eu tive que me desdobrar, porque eu tinha 21 anos e pouca experiência para comandar um grupo de 30 jogadores. O treinador, quando o trabalho era meu, quando era dele. Assim se trabalhava naquela época. Primeiro jogo, assim, de cara, para mim, era o Grêmio campeão brasileiro, o Grêmio de Leão, de Leão, de o Leão, goleiro na época, né? O Baltazar, goleador de Deus, jogou o China, o Tarciso, e o Grêmio na época era o campeão brasileiro, né? Então era uma máquina. E graças a Deus a gente teve uma boa atuação, empatou o jogo 1-1. Nelson Adams, o técnico? Nelson Adams era o treinador, eu era o preparador. E na época, Júlio, eu era o setorista do jornal A Plateia, começando Foca ainda, né? Começando o Elmar Bones, o Bicudo, me botou no esporte. E eu era o que fazia a cobertura lá e acompanhava o dia a dia, o cotidiano lá do Armor lá. E aí começou, né, Duda? Aí nós começamos a disputar um campeonato gaúcho,
que naquela época o Campeonato Gaúcho tinha mais de 20 equipes, né? Ele durava 4, 5 meses e tu jogava no barro, tu jogava com frio de -2, -3, não tinha VAR, não tinha policiamento suficiente, tu ir jogar em Pelotas era difícil. Bagé né? Pior ainda. Bagé na Pedra Moura contra o Guarani, essa zona aqui era muito difícil. Eu cansei de ficar 2, 3 horas dentro de um ônibus e a pedra, né? Comendo floxo. Mas, Deus o livre. Mas foi uma experiência maravilhosa no Armo ali foi o meu começo. Júlio, conta para nós como é que foi aquela experiência que foi falado não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, que foi aberto o hidrante. Conta que aquele campo do Armo foi alagado, conta os bastidores daquilo ali, Júlio. Aquilo ali foi o seguinte, nós estávamos com 4, 5 jogadores machucados, lesionados. E o treinador estava nervoso, estava pressionado, né? O jogo era contra o São Gabriel, aqui no Miguel Copati. O Armo não podia perder nem empatar porque estava na iminência de cair, né? E nós fomos todo mundo para a concentração e estava anunciado chuva, né? Estava anunciado chuva. E para minha surpresa, o treinador mandou abrir todos os hidrantes da fábrica lá e inundou o campo, né? Miguel Copati. Miguel Copati, à meia-noite estava inundado. Mas para o azar do nosso treinador, o seu Nelson, né? Amanheceu e não choveu nada, um sol de 40 graus, né? E tinha 2, 3 pocinhas no campo. O entorno do Miguel Copati estava sem água, ele tinha gastado toda a água. Aí descobriram os diretores, ele foi demitido e na época foi comentado realmente durante todo o Brasil, né? O Armo empatou o jogo 2-2 com o São Gabriel, foi um resultado ruim, né? O treinador foi demitido e nós tivemos bastante dificuldade naquilo ali e realmente passou mais algumas rodadas e o Armo não conseguiu se manter na primeira divisão, né? Mas foi uma equipe que também eu tive muitas alegrias ali, muitas vitórias. Foi o começo de tudo, eu fiquei mais 1 ano, 2 anos no Armo, depois um ex-jogador, o Cláudio Roberto, assumiu e pediu para que eu continuasse no clube, eu fiquei mais 2 anos, mas o clube, os diretores na época também com pouca experiência e muita dificuldade e coisa. Eu fiquei 2 anos, se eu não me engano, no Armo e recebi um convite do 14. Aí na época o treinador do 14 era o Getúlio Morelli, uma outra pessoa, aprendi muito com ele, pessoa muito boa, muito humana, né? Fiquei 3, 4 anos com o Getúlio lá, onde a gente também passou poucas e boas. Formamos uma boa equipe no 14, esse era o ano de 83, 84. Fiquei esse tempo aí e recebi convite aí do Gay Save para ir para o Trianon, né? Em 87, 88, por aí. Aí fiquei uns 2, 3 anos no Trianon também, trabalhando com futebol de salão, né? E em 89, 90, fui trabalhar com o Guajace na seleção de Rivera, né? Aí trabalhei 2, 3 anos na seleção de Rivera e voltei para o Trianon como treinador do Trianon. Oli Faquin, tem essa foto aqui, né? Oli Faquin. Essa época o Malé colocou 2.500 pessoas no jogo contra o Grêmio e o Grêmio tinha jogadores como o Morruga, né? O ala esquerda e o Barata, que era a seleção brasileira. Que era a seleção brasileira, e a gente teve um intercâmbio muito bom com eles aí, eles nos ensinaram muito, foi uma época também de aprendizado. E o Trianon também, a minha passagem, eu sou muito grato ao presidente Fontoura, ao pessoal lá que a gente participou, a todos os jogadores, porque o Trianon tem uma história assim, né, Duda? Era um grupo de amigos e nós conseguimos 2, 3 vezes ser campeão da cidade, mas quando a gente parou com o Trianon,
nós conseguimos deixar o Trianon na série ouro do futebol de salão, que era uma coisa inédita. Nós participamos de um torneio em Santa Maria, um hexagonal, nós ficamos em terceiro lugar e ficamos classificados para a série ouro. Não demos continuidade por falta de apoio, por falta de dinheiro na época, e aí realmente o Trianon começou a decair, porque não tinha mais como seguir sem patrocínio, né? Na época também o empresário Jair começou a trazer jogadores de fora, formou o 14 Jair, um 14 Jair profissional. O Danilo Monteiro Martins era o técnico, né? O Danilo ficou pouco tempo, o treinador foi o Moacir Godoy. Moacir Godoy, né? Moacir Godoy. O Danilo teve passagens relâmpagos por aqui também, tivemos um intercâmbio, Danilo, grande treinador, né? E então eu também sou muito grato ao Trianon. Eu tenho uma passagem pelo Trianon assim inédita, que foi quando o Trianon classificou para a Série Ouro. Na época o futebol de salão era cronometrado 20 e 20 minutos. O Trianon nesse jogo ele não podia empatar porque ele estaria fora. Aos 19 minutos do segundo tempo nós tomamos um gol. Se nós empatasse, nós estávamos fora. Aos 19 minutos do segundo tempo, nós tomamos um gol. Aos 19h30, dá um escanteio, Narigueta mata a bola no peito, pênalti, Narigueta bate o pênalti, gol do Trianon, 1-1. Faltava 10 segundos para terminar o jogo. O nosso goleiro era o Jorge Daniel, estava atacando, dá a bola para o Roberto dá um drible no jogador deles e o jogador deles se agarra no Roberto. O juiz da mesa era o Léo Fraga, ele levanta o braço para apitar o final do jogo e o juiz da quadra dá falta. Na época era a sexta falta, a bola vai para metade da quadra. Metade da quadra, para o cronômetro, faltava 1 segundo para terminar o jogo, 1 segundo pelo cronômetro. Então, o jogador, eu tinha um jogador no banco que era o Fernando Oliveira, que era o que chutava mais forte. O Fernando estava sem tênis no banco. Digo, Fernando, bota o tênis e vai bater, tu que tem que bater. O Fernando botou o tênis, a torcida assim, todo mundo gritando. Inflamado. Isso, aquilo, uma loucura. O Fernando bateu. Gol do Trianon, 2-1, os caras se atiravam no chão e choravam. E nós viemos de lá, assim, foi um momento marcante, muito grande, êxtase. Eu me lembro, assim, foi uma alegria indescritível, né? Eu tive uma alegria, assim, também parecida com o Grêmio Santanense e com o próprio Fronteira. Mas essa aí eu faço questão de registrar porque foi uma coisa inédita. E todos os jogadores do Trianon e as famílias que viram, a gente virou a noite, né? Esse jogo foi em Uruguaiana, nós íamos lá de ônibus e foi uma coisa maravilhosa. Bom, aí depois eu saí do Trianon e aí já estava nos anos quase 90. E uma coisa gozada, Duda, que em 90 eu fui praticamente a todos os jogos do Grêmio Santanense, na segunda divisão, e o Grêmio tinha um excelente time, e eu não fazia parte da comissão. E em 91 eu fui convidado para ser preparador físico do clube, e tive a alegria de participar, né, dessa equipe de 91 que classificou para o Voltou o Gauchão, né? Aí foi uma... Júlio, teve um fato assim que na época que tu comandou o Grêmio, a dupla Grenal veio aqui e não conseguiram vencer, né? Foi uma... Dos jogos que eu participei contra o Grêmio Santanense, e Internacional, nós ganhamos 1-0, gol do Mauro, né, pelo campeonato aqui, que foi o jogo que eu era o treinador. Depois eu participei do outro jogo pela metade, né, que eu era treinador também. Ele vai contar depois dessa.
E participamos também num jogo que o Grêmio veio com um time misto, que o Zanrossi era o treinador, no Atílio Paiva, que veio o Danley, o Dinho, o Carlos Miguel, né? E nós ganhamos 1-0 gol do Alexandre, o Cate. Né? Lá no Atílio Paiva. No Atílio Paiva. O Grêmio Santanense de Santana do Livramento recebeu o Grêmio de Porto Alegre em Rivera, na fronteira do Uruguai com o Brasil. Alexandre decidiu o jogo. Grêmio Santanense 1, Grêmio de Porto Alegre com time misto 0. Esse jogo o treinador era o Lindomberto Zanrossi. Foram 3 jogos que eu participei contra a dupla, né? Ganhamos 2 e empatamos 1. Eu nunca perdi, né? Graças a Deus, né? E graças ao trabalho que a gente fazia. A equipe. Nós trabalhava muito, Duda. Olha, muito unida a equipe na época, né, Júlio? Muito unida, um grupo maravilhoso. Coeso, né? E assim, ó, antes de serem jogadores, nós fomos, como é que eu vou te dizer, muito sérios naquilo que a gente fazia, né? Porque todo mundo queria conseguir o seu lugar. E assim, ó, todos daquela geração do Grêmio foram jogar em clubes, né? Em clubes, não era clube da esquina. Todo mundo foi jogar em time grande. Eu tenho muito orgulho disso. Júlio, e naquela época, Júlio, o teu trabalho, assim, até eu estava lendo, assim, o Júlio tem um álbum aqui de recorte da época, assim, de jornais da imprensa, da mídia gaúcha que falava sobre o futebol, e a própria Zero Hora. Elogio aqui da Zero Hora na época, né, Júlio? Foi na vitória contra o Inter, né? Aí na Zero Hora diz assim, ó, foi no momento em que o jogo se encaminhava para a final que os comandados de Júlio Rosa mostraram ainda mais a sua determinação, sem mostrar nenhum temor. Ninguém tirava mais a vitória do Grêmio para a alegria de quem até então não acreditava que o sonho também se transformava em realidade. No caso, o Grêmio Santanense frente ao Internacional, né, Júlio? Na verdade era um sonho, né? A gente sabia que podia, porque o Denner jogou também, né? O Denner jogou pelo Grêmio, mas depois. Contra o Grêmio eu tava na arquibancada. Que foi o famoso drible do Denner no Claudio Miro. No Claudio Miro, né? Que até hoje o pessoal que olha, vamos ver se a gente consegue resgatar essa imagem. O Denner, na época, um jogo aqui que deu um drible no Claudio Miro, e sempre quando volta a falar no Denner, e essas imagens que sempre quando faz aniversário, a própria morte dele, vem aquele clipe de imagem de jogo dele e o jogo no Grêmio Santanense, né? Foi na minha frente ali, eu tava fotografando ali no lado do... Jogador acima da média, né? Então hoje eu tenho um filho, o Guilherme, que gosta muito de futebol e ele tem uma cultura de futebol. Porque hoje é fácil de tu ver, de tu ouvir, de tu te identificar com o futebol, né? E assim, ó, a qualidade que você tinha antigamente, né, Duda? Hoje eu vejo determinados jogadores falam em posse de bola, falam isso, falam aquilo, mas o jogador não tem. Eu não consigo mais ver um Ronaldinho Gaúcho, eu não consigo mais ver um Rivaldo, um Fenômeno, um Romário, um Kaká, né? Então hoje tu tem jogadores comuns que passam a bola para trás, tem 60, 70 minutos de posse de bola, mas não são efetivos, não tem qualidade, não tem criatividade. E esse time do Grêmio, esse grupo, além de qualidade, esse time tinha personalidade, o time tinha caráter. Na época, quem era o teu xerife na época, Júlio? Quem é aquele jogador assim que tu confiava na época, que tu chegava e conversava com ele, o teu capitão, assim, o Zambiase na época? Sem medo de errar, o grande xerife desse grupo aí foi o Zambiase, né? Foi o Zambiase, mas nós tivemos o goleiro era o Alberto, o lateral direito era o Jair, um jogador de personalidade também forte. Na zaga se revezou o Silvio e o César Suzano? E o César Suzano, lateral esquerdo. Na zaga se revezava o Geraldão e o Silvio, né? O capitão era o Zambiase. Teve a época do Pino, depois teve o Felipe, né? Teve o Gilberto Gaúcho, que jogou muito nesse campeonato. Então, ganhaste do Antônio Lopes aqui, né, Júlio? Ganhamos do Antônio Lopes, o delegado. Delegado. Né? E eu sempre mexo, na época o goleiro era o Gato Fernandes. Hoje tem o Gatito Fernandes. O Gatito, né? Fernandes, né? E foi uma vitória maravilhosa, como é que eu vou te dizer, uma confirmação do trabalho.
Mas ali, né, Duda, passou um ano e a gente trabalhando e os jogadores do Grêmio começaram a despertar em todo o Rio Grande do Sul. O único problema nosso foi a situação geográfica. Se nós estivéssemos a 100 quilômetros de Porto Alegre, nós íamos disputar terceiro, quarto lugar. Porque nessa época o Gauchão tinha 20 times e o Grêmio despontava entre quarto, quinto, sexto, né? Então foi uma época maravilhosa. Nós íamos jogar contra Caxias, Juventude. De igual para igual. De igual para igual. Né? E não tinha. Não tinha. Depois a própria equipe foi se reformulando. O Pino saiu daqui e foi direto para o Grêmio jogar. Né? E chegou lá. Eu nunca me esqueço, teve aquele Grenal que o Pino liquidou com o Grenal, né, Rubens? A 0 hora, na época, a 0 hora, tu ia pegar a 0 hora. O Pino teve uma página inteira da 0 hora, dedicada a ele, né? Ali surgiu, eu tava naquele Grenal, ali surgiu o apelido de Robocop. Então tu vê, o trabalho que a gente tinha, e nós não tinha nenhum intercâmbio com os times grandes, a gente tinha que fazer o trabalho no olho, no que tu achava, no que tu sentia, tu não tinha ajuda de ninguém, tu não tinha intercâmbio. A nossa cidade ficava a 500 quilômetros e todo mundo torcia contra. Dificuldade para tudo, né, Júlio? Dificuldade para tudo. E os times, ninguém queria vir aqui também, essa é a realidade, né? Nem o juiz não queria vir. Então, a dificuldade era tremenda, né? O Grêmio na época era uma equipe que tinha personalidade, tinha direção, né? Tanto do seu Hélio como o Luiz Paulo, era um clube que tinha comando, né? Que se firmou, uma equipe que se firmou. Então, como eu te digo, esse grupo aí, o Pino foi pro Grêmio, o Zambiasi foi jogar na Alemanha, depois o Sapuca foi jogar no Juventude, o Mauro foi jogar no Paraguai, né? Depois o Mauro também foi jogar no Juventude. Cláudio Miro foi para o Curitiba. Cláudio Miro foi para o Curitiba. O Cláudio Miro foi destaque na zaga do Santos. Depois o Cláudio Miro veio jogar no Grêmio, né? Foi durante muito tempo quarto zagueiro do Grêmio. Olha, Júlio, eu sempre falo para os meus amigos, principalmente do pessoal às vezes do Grêmio Porto Alegrense, que eu tenho muito contato com a comissão técnica lá, principalmente da base. E eu sempre digo para eles, Livramento, a nossa fronteira aqui, Júlio, é um grande celeiro de craques. E o Júlio aqui acaba de nos revelar que a época do Grêmio Santanense, jogadores que saíram da equipe que ele comandava e foram pro Brasil lá fora, para Paraguai, Alemanha, Europa, no caso. Então isso aí mostra, Júlio, que nós temos aqui grandes valores. Isso aí... Nada melhor do que o teu testemunho, né, Júlio? Inegável. Nós aqui, a gente, com certeza, com o olho clínico do Dr. Luiz Paulo, que trazia os jogadores, né? E onde eles eram trabalhados aqui e saíam para o mundo. O Fábio de Los Santos, além de jogar no Grêmio, também jogou no Palmeiras. Claudinho, que foi um jogador de 90, também jogou no Paraguai. O Cláudio Miro jogou no Grêmio, jogou no Santos, o Clairton jogou no Juventude, o Jair jogou no Pelotas. Todos os jogadores jogaram. Então, nós numa cidadezinha a 500 quilômetros de Porto Alegre, se nós tivéssemos uma melhor situação geográfica, com certeza esse grupo aí iria, em condições, iria disputar uma Série C de um brasileiro, uma Copa do Brasil, né? Com certeza, mas... E hoje, Júlio, tu vê, nós temos aqui, por exemplo, Rivera. Hugo de Leon saiu de Rivera, agora nós temos o Ronald, está no Barcelona, que saiu de um time. Então isso aí eu sempre tenho, e o problema é o seguinte, que eu acho que temos vários olheiros de times europeus, já vieram aqui na fronteira, e a dupla Grenal não tem uma escolinha aqui, a dupla Grenal não tem olheiro, não tem ninguém aqui na nossa fronteira para que estamos a poucos quilômetros de Porto Alegre, né, Júlio, com relação ao Brasil. Olha, Duda, eu vejo assim, ó, o futebol é uma profissão que todo mundo acha que pode, todo mundo acha que sabe, né? Ela tem os seus macetes, ela tem bastante coisinha para te aprender na prática, né? A teoria é uma coisa e a prática é bem diferente. Mas eu tenho certeza que Livramento, Rivera, a nossa fronteira aqui, onde tu colocar pessoas certas nos lugares certos, que com certeza a gente tem a chance, né, de tentar
reviver o que foi feito há 20 anos atrás. Né? E fazer com que esses novos talentos, essa gurizada nova aí, possa fluir, né, Júlio? Possa... É tudo uma questão de oportunidade, né, Júlio? Com certeza, tudo questão de oportunidade e como eu te digo, tu colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu me lembro há muito tempo atrás que tu acompanhaste comigo um campeonato brasileiro de basquete que veio, te lembra da Elzinha, que jogava basquete pela seleção... A seleção paulista de basquete, né? Então, se a gente não sendo saudosista, mas tudo que se fez naquela época, isso e aquilo, hoje faz mais de 15, 20 anos que praticamente separou no tempo, né? Não tem mais nada que... Júlio, em função disso aí, Júlio, tu tinha um projeto com o Zambiase, né, Júlio, de formar uma escolinha, conta para nós como é que eram os planos de vocês, que infelizmente o Zambiase teve um acidente trágico aí, perdeu a vida, uma fatalidade, e o Júlio estava com os planos, Júlio, aqui para Livramento, Júlio? A gente tinha praticamente tudo acertado já em fazer um projeto, né, junto com o Alex, que é muito amigo do Zambiase. Eles jogaram no Curitiba junto com o Alex do Cabeção, né? Que hoje é treinador da Sub-20 do São Paulo. Que foi a final, né? Foi a final lá da Copinha, ali em São Paulo, isso, né, Júlio? Isso. O próprio Cuca, que jogou com eles no Curitiba, né? O Cuca na época estava no Atlético. Então era a gente formar uma escolinha aqui e mandar jogadores pro Alex e pro Cuca, né? Infelizmente, tragicamente, perdemos essa figura humana incrível aí que era o Zambiase, e eu agora realmente me caiu os braços. Eu faz 2, 3 meses que estou bastante recolhido, eu senti muito... Acontece que isso aí, sem dúvida, né, Júlio, a fatalidade com que foi a perda do Zambiase, isso aí é evidente, principalmente um cara que tu tinha como um amigo, um irmão, né, Júlio? Uma ligação quase que, falavam quase que diariamente, né, Júlio? A gente morou muito tempo um na frente da casa do outro, né, e isso aí nos aproximou muito. Claro. Eu fui a Carazinho 2, 3 vezes em jogos, né, parei na casa do Fábio, conheci jogadores lá de todo o Brasil, por intermédio dele. E para nós aqui, o que realmente a única coisa que eu sinto é isso que eu te digo, né, Duda? É a nossa situação geográfica que não nos ajuda em nada. Claudio Miro deve estar nos assistindo aí em Santos. Claudio Miro, um grande abraço para ti, olha aí, o professor aí, ó. Claudio Miro aqui para nós, aqui em Livramento, é o Quiri. Com a base do Grêmio, né, Sapuca, Claudio Miro, Solis, o Roberto Pires, né? Esses são jogadores todos que foram criados ali no Honório Nunes, e a gente teve muito orgulho, né? Primeiro pela amizade deles e também pelos profissionais que se tornaram, né? Querido, olha aí, ó, tu tá aí no Santos agora, tá na base do Santos, olha aí. O professor Júlio Roda está aposentado, tinha um projeto com o Zambiase, infelizmente o Zambiase fala assim, vamos aí, fala com o pessoal do Santos, vou montar um núcleo do Santos aqui na fronteira, tá aí o professor aí, ó, tem o estádio Honório Nunes aí que tu manda lá, né? Doutor Luiz Paulo Dutra, tenho certeza absoluta que vai abrir as portas do Honório Nunes para vocês, tá aí, ó. A faca e o queijo aí, vem aqui, Claudio Miro, vem cortar aqui esse queijo aqui. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não tem um recomeço aí, né? Mas do Grêmio, assim, a gente teve grandes alegrias. E o doutor Luiz Paulo, fala um pouco aí, essa grande figura do doutor Luiz Paulo, eu sou fã dele, amigo do doutor Luiz Paulo, adoro ele, uma grande figura, né? E tinha um olho clínico, o doutor Luiz Paulo conhece futebol, né, Júlio? Ele realmente, ele é um cara que sabia ver um jogador, né? Ele trazia os jogadores e a gente trabalhava esses jogadores. O Luiz Paulo foi um grande comandante, né? Assim como o seu Hélio. Eles tinham um pulso firme, eles nos cobravam bastante, a gente tinha bastante união, muita amizade e também muitos pegas, né? A gente também discutia, Mas
quando é evidente Faz que tem que ter, faz parte do jogo, né? e até isso aí comprova, comprova a união de vocês, quando existe esse tipo de... Porque tudo isso aí demonstra que vocês querem acertar, né, Júlio? Teve um jogo famoso contra o Internacional aqui, né, Conta esse jogo que o Júlio abandonou abandonou, ele foi embora de moto para casa ainda, conta para nós. Foi bastante gozado e também um pouco de clima, né, Duda? Nós estávamos jogando nada menos contra o Internacional de Porto Alegre. Então assim, ó, na época o Luiz Paulo ficava com as papeletas de substituição. E o jogo tava 0-0 e o Internacional tava sentindo, a bola picava muito, né? E eu, na minha visão, o Solis estava tendo dificuldade para dominar a bola, para avançar, para jogar, para agredir o Internacional. Não estava no dia dele? Não estava. Na minha visão, eu achei que o Ezio estava chegando, o alemão, uma potência, chutava de tudo que era lado. Eu digo, de repente eu meto esse alemão aí, dá-lhe um balaço aí, nós ganhamos o jogo, né? E foi o que eu pensei, comecei a amadurecer a ideia. E o Pico recebia a bola e perdia, recebia e perdia. Aí eu me convenci da substituição, eu digo, Luiz Paulo, vamos fazer uma substituição aí, vai entrar o Ezio e vai sair o Solis. E eu disse, professor, dá uma pensada a mais aí, professor. Não tem problema, doutor, vamos pensar então, vamos pensar. Aí eu falei 2, 3 vezes e ele continuou dizendo, dá uma pensada, quem vai sair, quem vai entrar, isso e aquilo. E o jogo andando com 4, 5 mil pessoas, e o pau comendo, e isso e aquilo, né? Aí chegou uma hora ali, eu digo, bom, vamos fazer a substituição. Ele, professor, dá uma pensada. Então dirige tu o time. E falei isso para ele, e eu também, né, ariano, né, com a cabeça para não... Em função do próprio jogo, o pau comendo, né, Júlio? Tu querendo acertar, né? Em função do próprio jogo. Eu tinha uma motinha uma scooter? de 2 cilindradas, eu acho. Aí peguei a minha motinha e saí pelo meio da torcida. E eu me lembro que na época um repórter da Guaíba fazia assim para mim, e eu fui embora. E... realmente foi uma atitude impensada, né? Uma atitude... E tu te arrepende disso, Júlio, não? Não, porque o treinador da equipe era eu, quem tinha que fazer a responsabilidade era tua? Era minha, né? Ele é o presidente, ele tá com a caneta na mão, quem comanda o clube é ele. Quem paga era ele? Quem paga era ele, e eu digo até hoje, a hierarquia tem que ser mantida, mas eu era o treinador, eu não admiti, né? Mas depois a gente conversou, ficou tudo bem. Eu tenho uma grande gratidão pelo aprendizado que eu tive ali no Grêmio, né? Tanto pelo Luiz Paulo como pelo pai dele. Doutor, o seu Hélio Doutor, né? Outra pessoa também difícil, mas pessoas boas de trabalhar. E falando em dirigente também, eu não posso me furtar, né? Eu conheci 2, 3 pessoas como que dirigiram futebol. Uma foi o seu Luiz Nicolini, nos anos 80, que foi uma pessoa maravilhosa. Isso no período que tu teve no 14, Júlio? Eu tive no 14, nos anos 80. O seu Hilário Nicolini, outro dirigente da maior qualidade. O seu Jamonô Apoitia. João Jamonô Apoitia. Pessoas de grande qualidade e conhecimento no futebol, né? Me ajudaram muito, me ensinaram muito. Na época também eu não posso deixar de falar do Carlitos Guajassi, né? Um grande treinador, aprendi muito com ele. Essa foi a época que tu teve no Fronteira, né? Disputando o Campeonato Uruguaio, né, Júlio? Eu disputei 3 campeonatos uruguaios, nós classificamos o Fronteira, né? Foi a primeira equipe do futebol do interior do Uruguai a ser classificado, né? O seu Lindomberto Zanrosso, o seu Paulo de Souza Galego, o seu Galego, né? O Mano Menezes, o Tite, foi toda a mesma geração. O Mano Menezes trabalhava no Guarani de Venâncio, o Tite no Veranópolis, né? O Galego no Brasil de Pelotas. Todos vieram jogar aqui, né? Todos vieram jogar aqui. O Poleto no O próprio Felipão também, né?
o Filipão já tinha saído do Passo Fundo e tinha ido pro Grêmio. E o Fronteira também, né, Duda? Foi uma passagem assim marcante, né? Nós tivemos ali também como dirigente, quando a gente subiu, o Ivo da Rosa, saudoso Ivo da Rosa, né? Nos proporcionou uma pré-temporada em Gramado, né? No campo do Ortopé, onde só treinava a dupla Grenal. Nós fomos para lá e tivemos 20 dias com tudo que era do bom e do melhor, e com um grande dirigente que tu conheceu também em Montevidéu, o seu Perico de Leon. Perico de Leon, nosso amigo, irmão do Hugo de Leon, foi dirigente, uma pessoa maravilhosa, da melhor né? qualidade. Né? Perico, então, Perico. Eu tenho muito a agradecer a esse treinador aí, o Ernesto Guedes, que foi o Ernesto veio para cá na época fazer política, né? E um excelente de dentro da casa mata, assim, ele enxergava outro muito. Conhecedor de futebol, né? Conhecedor de futebol. Aquela equipe de 82 do Internacional, quem formou, né? Foi Ernesto Guedes, né? O São Paulo de Rio Grande também, ele fez época ali, né? Inclusive até o próprio Galvão Bueno, no Bem Amigos, outro dia deu um testemunho que o melhor time do Brasil, para ele, que ele viu jogar, foi o Internacional de 82, né, Júlio? Eu gostaria, antes de terminar assim, as minhas escolas de futebol, eu sou muito agradecido ao Zanrosso na época, né? Ao seu Silvio Scherer eu tenho um carinho muito grande, ao Getúlio Morelli, mas eu assim, a minha referência, meu mestre, seu Tele Santana, né? E na preparação física, Gilberto Tim. Né? Então, o que o Tele Santana fez no futebol, eu nunca vi igual. Porque hoje, o que mudou muito no futebol, Duda, é o vocabulário. Tá? O vocabulário mudou bastante, mas a prática, ela é muito subjetiva. Olhando o São Paulo do Tele Santana, a seleção de 82 do Tele Santana, a metodologia de treinamento do Tele Santana, né? A maneira como o Tele era o tipo do cara assim, ó, ele sabia se impor sem ofender ninguém, tá? Então, eu tive assim... tenho o maior orgulho, né, de ter trabalhado com o Guajassi, com o Ernesto Guedes, com o seu Silvio, com o Getúlio, e um orgulho muito grande pelos grupos que eu passei em Livramento. Eu tenho muito orgulho de ter saído campeão pelo Trianon, muito orgulho de treinar o 14 de julho, de participar das campanhas do Armo. Trabalhei um tempo no Fluminense do Pataca, do Nico Milan, do Marreco, do Castilhos Depré, tá? Do Torinho, até inclusive a mãe do Torinho trabalhava conosco na nossa casa. Uma época maravilhosa, assim, do futebol. Entre essas equipes, assim, que tu comandaste, assim, desde o Trianon, Armor, 14, Grêmio, Fronteira, o momento mais marcante pra ti, Júlio, que tu guarda na tua memória, assim, aquele momento que tu mais te emocionou, assim, que tu mais... que tu guarda realmente na tua memória? Bom, Duda, assim, ó, eu tenho 2 a 3 momentos que são realmente marcantes, né, que eu vou levar pro resto da minha vida, e eu não me canso de falar sobre isso, porque realmente foi uma adrenalina acima do normal na minha vivência, né. A primeira foi com o Grêmio Santanense, jogo contra o Guarani de Garibaldi. O banco do Grêmio todo tinha sido expulso, fiquei só eu na casa mata ali, e no momento que o juiz apitou o final do jogo, eu só vi a tela fazer assim, ó, e foi invasão de tudo. Eu me arrepiava, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, corria para todo mundo, e eu vi assim, ó, em questão de 10 minutos eu consegui correr até o vestiário, e praticamente a gente ficou nu, porque todo mundo invadiu e levaram toda a nossa roupa, né? Então foi uma alegria realmente indescritível a classificação do Grêmio. Nós passamos praticamente 24 horas vivenciando isso, né?
todo mundo foi em casa, tomou banho e foi um dia, eu me lembro como se fosse hoje e me arrepio. A classificação do Fronteira, que o Fronteira nunca nenhum clube no Uruguai tinha classificado, e quando o juiz apitou lá também o final, começaram a fazer uma carreata de Montevidéu até Rivera. Eu não me lembro, eu tenho uns vídeos gravados. Foi uma coisa assim também maravilhosa, né? E o Trianon também marcou a minha vida de toda a minha carreira enquanto professor de educação física, enquanto preparador físico, enquanto treinador. O Trianon, assim, ó, era um lado amigo, um lado da nossa amizade que foi crescendo e de repente a gente não sabia onde é que nós estávamos. E a gente tinha ficado classificado para a Série Ouro do futebol de salão do Rio Grande do Sul, né? Então foram momentos marcantes. Eu quero, assim, ó, agradecer muito para ti pela valorização do meu trabalho, né? Agradecer a todas as pessoas que passaram por mim nesses 35 anos de futebol, nesses 42 anos de magistério, né? Eu tenho muito orgulho do que eu consegui fazer, a minha família, aos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos e eu não sei se eu ensinei para eles, mas eu aprendi muito com eles, aprendi demais. Tenho um orgulho muito grande dos meus filhos, né? Do que os meus filhos se tornaram, né? E hoje eu tenho um neto. Então, assim, ó, como é que eu vou te dizer? Eu sou realizado. Me lembro muito do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, a minha família, da maneira como a gente foi criado. Tu nos acompanhou nós somos amigos desde os 12 anos de idade, se eu não me engano, né? Eu posso te dizer assim, ó, o meu sonho de criança foi realizado. Tudo que eu queria entrar no Beira-Rio, enquanto treinador, consegui. Eu queria entrar no Olímpico, consegui. Eu joguei contra Grêmio Internacional, Nacional, e ganhou Penharol. Ganhei de um, do Grêmio não. Ganhamos do Grêmio também, mas não como treinador. A gente ganhou como preparador. Né? Mas não fazia parte da equipe técnica, né? Claro, com certeza. E assim, ó, o que me foi dado e o que a gente conseguiu, tá, superou as minhas expectativas, né? Porque, é como eu te digo, a gente trabalhava e trabalhava muito. Nós trabalhava 3 horas de manhã e 3 horas de tarde. Eu de noite eu ainda ia para o colégio. Eu era vice-diretor da noite do Rivadavia. E das 11 da noite até a 1 da manhã eu ia treinar o Trianon no Malé. Esse era o meu dia, entendeu? Então era assim, ó, os 2 filhos, na época, crianças de 12, 13 anos, né? Pré-adolescentes e criança, né? A Helena é de 84, o Tomás é de 88, e pegou bem a minha época do futebol, né? Então, assim, ó, eu tenho uma gratidão enorme pelo futebol, pelas pessoas que passaram por mim e pelas minhas escolas também. O Rivadavia Correia, eu fui diretor durante 12 anos, tenho o maior orgulho de ter passado por ali os meus alunos. Às vezes a gente passa na rua, vale a pena no mundo que se vive hoje. O ser humano, tu apostando e ele tendo a formação certa e correta desde pequeno, com certeza ele vai se tornar uma pessoa do bem, né? Hoje eu quero que estou aposentado, né? Quero que Deus me dê saúde para mim poder curtir um pouco meu neto, os meus filhos ainda, né? Mas se eu tivesse que somar e dividir, gostaria muito o saldo é positivo. Muito positivo, muito positivo. Para nós terminar assim, Júlio, tu é um cara que dedicou a tua vida ao esporte, conhece futebol como poucas pessoas, tem uma visão muito ampla aí, né? Júlio, como é que tu está vendo hoje a nossa dupla Grenal? Bom, em primeiro lugar, assim, ó, a falta de gestão, né? Muitas pessoas que entram para dentro do futebol que não são daquele meio. Não são do ramo. Não são do ramo. Mas o que está acontecendo? O futebol hoje deve ser uma das maiores economias do mundo, né?
Porque o que gira... Gera milhões, né? Milhões e milhões, e do dinheiro todo mundo gosta. Então, a gestão do Internacional hoje, eu acho ela fraquíssima, né? Contratações sem peso nenhum, né? O trabalho do futebol, ele não é... O desempenho do futebol, ele não é avaliado. Hoje você joga muito mais fora do campo do que dentro do campo, né? Esse treinador do Internacional hoje, com todo o meu respeito, eu acho ele muito pequeno para o Inter. É um cara que treinou... Os caras hoje treinam aqui na Argentina, no Uruguai, são dois países pequenos e quebrados economicamente dentro do futebol. O Boca terminou, o River terminou, o Nacional terminou, o Penharol terminou no sentido que eu quero dizer, que passam por foram grandes potências, né? Exato. Foram grandes potências, né, Júlio? E hoje no Brasil... Potências temidas, né? Mas, pelo amor de Deus, a Europa tinha medo de jogar contra a América do Sul, porque nós sempre levávamos vantagem, né? E hoje, se tu for ver... nós temos na América do Sul, eu considero que a gente tem dois times, né? E um terceiro time que está se desmanchando. Para mim, o primeiro time é o Palmeiras, que tem intensidade, que tem um treinador europeu e que faz 2 anos que está no clube, 1 ano e meio, 2 anos, né? O Flamengo, para mim, está se desmanchando, né? Pelo excesso de vaidade. E o Atlético Mineiro, que tem uma dívida de mais de R$1 bilhão, eu não sei até onde vai. Hoje é um time temido, né, no Brasil, e tu tira essas 3 equipes, praticamente tudo igual. Eu gosto do Romildo, do Grêmio, eu acho que ele fez uma boa gestão, perdeu tempo, já era para ter saído, né, porque o futebol está muito dinâmico, né, o Romildo era para ter saído antes. O Grêmio vai se recuperar, com certeza, é um time que tem camisa, que tem tradição. Internacional também, hoje fiquei sabendo da contratação do Alan Patrick, que é um jogador que tem bagagem, que andou por aí. Com certeza nós vamos voltar ao cenário brasileiro, mas há bem pouco tempo atrás o Grêmio e Inter eram referências nacionais e mundiais. O Internacional em 2006 disputou um campeonato mundial e o Grêmio há pouco tempo atrás contra o Real Madrid disputou um campeonato mundial. Perdeu de 1-0 com gol de falta. Então nós éramos referências mundiais. Hoje não sei nem se no estado a gente é referência, né? E eu não te digo por má vontade, e sim por incompetência de determinadas pessoas que são folclóricas, mas então, quem sabe a gente possa ver ainda a Grêmio Internacional e aplaudir, né? Porque hoje não dá para aplaudir, né, Duda? Bom, pessoal, esse aí foi o nosso bate-papo aí, 1 hora aí, conversamos com o professor Júlio Rosa. Queria tanto trazer o Júlio aqui, porque tem uma história riquíssima, como eu disse no início da nossa conversa, que deu para provar, né? Júlio, mais uma vez, Júlio, muito obrigado por tu ter me atendido, ter atendido o meu convite. Fiquei muito feliz de estar aqui na Laje e, mais uma vez, muito obrigado aí, Júlio. Eu que agradeço, né, Duda? A gente ter a valorização nossa, da gente ter condições de ter voz, de poder se expressar e dizer alguma coisa que a gente fez, né? Um professor de educação física do interior, né? Consegui. Então, também agradecer a Deus, a minha família, aos meus, né? Aos meus amigos, aos meus companheiros profissionais e principalmente a Deus por eu ter vivido esses 35 anos, né? Todas essas emoções, né, Júlio? Todas essas emoções que me levaram a uma realização profissional plena. Muito obrigado. Tchau, pessoal.